Meu povo, vamos falar um pouquinho sobre mas e mais com i? E aí, tu tem dificuldade na hora de escrever e de distinguir, diferenciar esses dois mais, mas, mais e agora? Como é que tu faz? Tu sabe a diferença? Então vamos lá. Mas, sem o i, é uma conjunção adversativa. Meu Deus do céu, Rito, que danado é isso? Conjunção adversativa é aquela conjunção que passa a ideia de oposição. Sabe quando alguém diz assim para você, olha, eu posso te ver hoje, mas... Aí você já pensa, ih, lá vem, usou o mas... Às vezes você nem percebe, mas quando alguém fala mas, automaticamente você já imagina que vem uma coisa diferente do que ela te disse antes. E é verdade, porque o mas passa justamente essa ideia mesmo de oposição, uma coisa contrária do que foi dito antes. E não é só o mas não que faz isso não, tá? Outras palavras como o porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, também passam essa mesma ideia, porque são conjunções adversativas. Lembrando que antes do mas, sem o i, a gente sempre vai usar uma vírgula, ok? Isso é o mas sem o i, tá? O mais sem o i normalmente é o contrário de menos. Por exemplo, não quero tomar, aliás, quero mais café. Esse mais café é a quantidade de café. Tanto é que eu posso muito bem substituir pelo menos, se eu quiser falar o oposto, claro, né? Não quero menos café. Aí se eu fizer essa troca, claro, se eu quiser menos café, né? Lógico que eu nunca quero menos café, diga-se de passagem, né? Dá certo. Mas Rita, sempre dá certo fazer essa troca para ter certeza que eu vou usar o mais com i? Não, nem sempre. Por quê? Ai, Rita, português é difícil. Não, não é difícil. É só a gente prestar atenção. Porque às vezes o mais com i assume outras classes gramaticais. E aí é que pega, porque muitas vezes os professores dizem, alguns professores dizem, que a gente, vou falar até devagar, respira. Ai, respiramos. Alguns professores dizem que é só a gente fazer, né, a troca do mais pelo menos e que se der certo, é simplesmente mais com i. Porém, às vezes a troca não dá certo, porque o mais com i assume muitas vezes outras classes gramaticais, tá? Eu fiz até uma colinha aqui, que eu não sou um computador, ainda não tem inteligência artificial totalmente aqui nesse canal, então eu vou ler aqui, ó. Gosto, vamos lá, não quero mais ver o filme. Não, se eu disser não quero menos ver o filme, dá certo? Não, não dá certo. Só que esse mais, ele não é sem i, é mais com i. Então dá certo a troca por menos? Não dá certo. Então, e agora? Ficou desorganizada a situação? O que isso significa? Significa que esse mais não é o oposto de menos, mas ele mesmo assim é mais com i, tá certo? O que significa é que esse mais com i assume uma outra classe gramatical que não é quantidade. Ele é um advérbio de intensidade. Eu estou intensificando o fato de não querer mais ver o filme. Eu poderia simplesmente dizer que não quero ver o filme, mas eu disse não quero mais ver o filme, certo? É isso. Ele não é quantidade, ele é intensidade, certo? É só a gente prestar um pouquinho mais de atenção que dá certo, tá? Eu também poderia dizer assim, gosto mais de rosa do que de verde. Eu poderia dizer gosto menos de rosa do que de verde. Aí dá certo? Dá certo. Tá tudo bem. Nesses dois casos eu uso mais com i e dá certo. Nenhum desses dois casos dá a ideia de oposição. Logo, não é mais sem o i, é mais com i, tá? É só a gente prestar um pouquinho mais de atenção. Eu poderia simplesmente ter parado de explicar
na questão do mais e do menos. Mas eu quis adentrar um pouco mais nessa diferença, porque as pessoas, quando falam da diferença do mas e do mais, elas simplesmente falam até o ponto do mais e do menos e acabam o vídeo. E eu queria que vocês entendessem que muitas vezes o mais ele também assume essa ideia de intensidade. E se a gente prestar um pouquinho mais de atenção, a gente vai entender isso. E isso cai em questões de prova. Então, na próxima vez que você se deparar com questões com mais e mais, preste atenção, né? Se desafia a entender. Olha o avião! Se desafia, falando sério agora, a entender se esse mais é de quantidade, porque se ele for de quantidade, o oposto dele é menos, tá certo? Ou se ele está intensificando uma situação, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, tá bom? Até porque conhecimento, ele existe para ser compartilhado, tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!